Afinal, a gente tem 3, 2 ou uma América só? E agora? Deu, acabou. Já acabou a gracinha. Vamos lá. A gente tem 1, 2 e 3 Américas. Então a gente consegue dividir a América como uma só, como 2 ou como 3, que a gente vai ver agora, beleza? Então, uma América só a gente tem quando a gente considera o continente americano. Então, o continente americano, ele é o segundo maior continente do mundo, perdendo só para a Ásia, e ele vai desde o extremo norte do planeta até quase o extremo sul. Não chega a ser o extremo sul, mas quase. Então, essa diferença latitudinal, lembra, latitude divide norte e sul? Essa diferença latitudinal faz com que a América seja um dos continentes com maior diversidade climática e paisagística do mundo, tá? E por conta disso, os nossos indígenas, as nossas comunidades nativas, vamos dizer assim, eles têm bastante diferença entre si. Então a gente tem, por exemplo, incas, astecas e mais que ficam lá nas grandes altitudes, eles já são indígenas que têm aqueles ponches, aquelas toucas bem características, né? Enquanto, por exemplo, os nossos indígenas aqui no Brasil, eles vestiam pouquíssima roupa. Por quê? Porque eles estavam numa área muito quente. Então, por conta dessa dimensão territorial norte-sul que tem a América, ela tem muitas paisagens e características climáticas diferentes, o que vai fazer com que os povos se adaptem de forma diferente, tá bom? E a gente tem, esse continente é conhecido também como Segundo Mundo. Lembram que eu falei pra vocês sobre as regionalizações do mundo, né? Então, tinha uma lá que eu falei, que eu espero que vocês lembrem, né? Que era a regionalização pela visão europeia ou eurocêntrica. Por quê? Ela falava que o primeiro mundo era os países, os continentes que já haviam sido descobertos antes das grandes navegações, então Europa, Ásia e África. O segundo mundo, que seria a América, que foi descoberto nas grandes navegações, e o terceiro mundo lá, a Oceania, que foi descoberto mais pra frente, tá? Então a gente chama a América também de segundo mundo. Beleza, pessoal? Mas, além de ser um continente só, ele é dividido em 3. Por isso que temos 3 Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então a gente tem a América do Norte com Estados Unidos, Canadá e México, arriba, porque sim, México é da Coreia, é da América do Norte. Vocês não confundam, tá? E a gente tem a América Central com vários países bem pequenininhos ali, e a América do Sul também com vários países, que a gente já conhece mais porque são aqui próximos do Brasil. Beleza? Então, o que é mais importante aqui é vocês saberem que eles são divididos em 3 Américas, e isso vocês já sabem, né? Então, bora pro próximo. E aqui vem a parte um pouco mais confusa. Então, uma América vocês já conheciam, que era o continente americano. 3 Américas vocês também já conheciam, que era a América do Norte, América Central e América do Sul. E agora a gente vem para a divisão de 2 Américas, que talvez essa vocês estão conhecendo também, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Meu Deus, essa imagem está horrorosa. Melhorou. Ó, então, a América Anglo-Saxônica basicamente é Estados Unidos e Canadá só, e a América Latina é o resto, tá? Do México pra baixo, tudo é América Latina. Beleza? Então, a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, eles falam principalmente o inglês. Por quê? Porque eles foram colonizados pelo Reino Unido. Então, vem com a língua anglo-saxônica, que é o inglês, tá? E por eles estarem mais ao norte do mundo, gente, a trilha sonora tá maravilhosa, né, de fundo. E por eles estarem localizados numa região mais ao norte, é um pouco mais frio. Então as paisagens não são tão diversificadas quanto a gente tem na América Latina, tá? E
E a América Latina em si fala línguas derivadas do latim, então a gente fala tanto português quanto espanhol como francês, são línguas que a gente chama de latinas, porque são derivadas do latim, tá? E aqui a gente tem, como ela tem uma extensão latitudinal bem grande, a gente tem várias paisagens diferentes, áreas mais frias, áreas mais quentes, tá? E a gente tem, então, uma diferença principalmente paisagística e linguística entre essas duas Américas, vamos dizer assim, ok? Ignorem este barulho, pessoal, ignorem, tá? Então, o que é esse NAFTA, professor? O que é esse USMCA? Meu Deus do céu, tu já vem com essa sigla, eu nunca vou lembrar. Calma. O NAFTA, a gente chama que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ou seja, é um bloco econômico da América do Norte que foi criado para estreitar os laços econômicos, ou seja, melhorar a relação econômica entre os países da América do Norte. Então lembrem, América do Norte é Canadá, Estados Unidos e México. Então, por mais que o México não seja da América anglo-saxônica, nesse sentido de bloco econômico, ele está inserido, que ele está no NAFTA, que hoje se chama Acordo Estados Unidos e México. Aqui que mudou a sigla, mas continua sendo a mesma coisa, tá? Ah, professor, então quer dizer que o México tem relação econômica com os Estados Unidos e Canadá, que é a América anglo-saxônica? Sim, pero no mucho, porque o México é quem tem a menor voz lá. É como se a mãe de vocês fosse Estados Unidos, a irmã mais velha fosse Canadá e vocês, o mais novo, tentar falar. Nunca que eles vão escutar, né? Pelo menos comigo é assim. Então, vocês têm os Estados Unidos como principal, depois o Canadá e depois o México. Mais ou menos que o México aceita tudo que esses dois países determinam, tá? Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas Américas. A América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, elas têm uma diferença entre esses dois países. Principalmente essa diferença é de governo. O governo dos Estados Unidos é um governo presidencialista, uma república presidencialista, que é que nem aqui no Brasil. A gente tem o presidente, tem os ministros, tem o Congresso, papapá. Já o Canadá, ele tem uma monarquia parlamentarista. O que é isso? Monarquia parlamentarista é que nem tem no Reino Unido. Lembra? Reino Unido que colonizou o Canadá. Então, a gente tem um rei ou uma rainha, que é a figura social do país, mas quem manda economicamente, politicamente, de fato, é o primeiro-ministro ou primeira-ministra, tá? Então a gente tem a rainha ou o rei para ficar ali na belezinha, e a gente tem o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, que é quem luta ali diariamente na política, tá bom? E uma coisa que eles têm semelhante no governo é que os estados, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, eles têm autonomia. Então, por exemplo, vários estados dos Estados Unidos adotam a pena de morte, outros não. Vários estados dos Estados Unidos adotam algumas leis de maioridade e menoridade, alguns não. Então, eles não precisam todos seguir uma mesma lei, como é aqui no Brasil. Todos os estados têm que seguir a Constituição. Lá nos Estados Unidos, essa Constituição dá autonomias para os estados. Então, alguns aspectos, vamos dizer assim, da política, os estados têm autonomia, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Beleza? E, então, a América Latina, todos os países são repúblicas presidencialistas, tirando alguns países que ainda são colônia de países europeus. Lembram que a colônia é você não ter um governo próprio e tudo que você produz, ou boa parte do que você produz, vai para a sua metrópole. Então, sim, em pleno século XXI, temos colônias ainda. Principalmente, são países bem pequititicos, aqui no Caribe, que a gente chama, e a Guiana Francesa, aqui no norte do país, do Brasil, né? Que eu já falei para vocês em sala,
que a Guiana Francesa é colônia da França, então a gente teoricamente é vizinho da França, tá? Então, a América Latina praticamente toda é república presidencialista, tirando o fato de que tem alguns pequenos países que ainda são colônias, beleza? E os aspectos naturais, galera, por que que eu trouxe eles todos juntos? Porque eu não vou sentar aqui e falar, o relevo da América é tal, temos tantos climas na América. Não vai ser assim. O que eu quero que vocês entendam é a relação desses três fatores, clima, relevo e vegetação. Porque as características do relevo, as características de cada clima, as características de cada vegetação, vocês têm no livro de vocês. E tem um mapinha também que vocês vão ver. O que eu quero que vocês façam é relacionem essas três questões. Então vamos lá. Vocês conseguem perceber que, vamos pegar essa parte verde aqui, ó. Vocês conseguem ver que esse verde é muito semelhante à cor que tem aqui, que é semelhante à cor que tem aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o clima, o relevo e a vegetação, os três estão interligados. Então, o que é importante nesse momento? Eu quero que vocês entendam que quanto mais ao norte, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, tá? A parte aqui da Groenlândia. Vocês conseguem ver que aqui está um roxinho, certo? Esse roxinho tem um clima polar. Aqui a gente tem uma área de planície, justamente porque é polar, e aqui a gente vai ter um clima, uma vegetação, polar, características de áreas polares, que são vegetações rasteiras e no máximo uma graminha. Ou ela é líquen e musgo, ou no máximo uma grama, porque nessas áreas elas são congeladas, o solo é congelado a maior parte do tempo, tá? Então, pessoal, vocês conseguiram perceber que o clima relacionado com o relevo, eles dão uma vegetação característica? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quanto mais altitude a gente tiver, mais alto nas montanhas, por exemplo, a gente vai ter um relevo mais alto, portanto um clima mais frio, com uma vegetação que se adapta a climas frios, tá? Quanto mais planície for o ambiente, mais quente, ou seja, dependendo da localização geográfica que ele vai estar, maior é a chance de ter florestas densas, tá? Então, quanto mais próximo do litoral, planície e quente, maior a chance de ter florestas grandes, tá? Quanto mais para o norte, lá, perto do polo, mais frio vai ser. Então, pode ser tanto planície, mas só porque está no polo ou perto dele, já vai ser bem frio. E daí vai ter uma vegetação característica que aguenta mais frio ainda do que as vegetações que eu falei para vocês das altas altitudes. Então, essa é a relação que eu quero que vocês peguem, pessoal. Áreas planas, quentes e que são cada vez mais úmidas, têm chance de ter uma vegetação maior, ou seja, mais densa, maior número de árvores e tal. Quanto mais perto do polo, mais plano vai ser e mais frio. Então a gente vai ter plantas que se adequam a climas mais frios, tá? E a mesma coisa acontece com áreas de planalto. Então quanto mais alto a gente vai, até lá nos topos das montanhas, vai ter vegetações que se adaptam ao frio. Beleza, galerinha? E lembrem que as áreas mais para dentro do continente, que são quentes e planas, a gente tem climas secos, porque estão longe do mar, então não recebem tanta umidade. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam, essa relação entre clima, relevo e vegetação. Claro, é importante vocês saberem quais as características de um clima equatorial, quais as características de uma floresta equatorial, quais as características de uma floresta subtropical, mas isso vocês têm no livro de vocês. E isso também, qualquer coisa, vocês dão um Google. O que vocês não vão conseguir ao dar um Google e ver no livro de vocês é essa relação. E é por isso que eu quis trazer para vocês. Então, o importante de vocês estudarem os aspectos naturais da Europa é, além de saber as características de cada um que vocês têm no livro, é saber a relação que existe entre clima, relevo e vegetação como um todo. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. E... por hoje é só nada. Relarginha do malandro. Tem o que a gente chama de rios voadores. Vocês já aprenderam sobre eles no 7º ano, mas
eu vou dar uma relembradinha porque ele é muito importante para o clima da América do Sul daí, tá bom, pessoal? O que acontece? A gente tem uma massa de ar que vem cheia de água do oceano, ela entra para o continente, ganha mais água por conta da floresta amazônica que evapora muito. Quando chega nos Andes, ela chove, porque bate na cordilheira, lembra da chuva orográfica? E aqui ela vai abastecer várias nascentes de grandes rios. Um deles é o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do planeta. Tá? Então, a gente vem nuvens com água do oceano, elas enchem ainda mais de água quando passam pela Amazônia, batem nos Andes, chovem e vão descendo para o interior do Brasil para chover ali no centro-oeste, no sudeste. Então, esses rios voadores, eles são muito importantes para a dinâmica climática, vamos dizer assim, do Brasil e da América do Sul como um todo, porque, por exemplo, se não houvesse essas nuvens de chuva que chegam aqui no centro-oeste, talvez o clima dali seria diferente. Talvez teriam épocas que ficaria mais seco que outras, beleza? Mas isso vocês já lembram do ano passado, da importância desses rios voadores, tá? Agora, para passar rapidinho, a gente tem a hidrografia do continente americano. Daí a gente vai falar agora só sobre a América do Sul, senão é muita coisa, tá? Então a gente tem muitos rios e 3 grandes bacias hidrográficas na América do Sul. Lembrem, bacia hidrográfica é um rio principal que tem vários afluentes que canalizam nele. Então, tem vários rios que descem e se encontram no rio principal que vai desembocar no mar, tá? Então a gente tem 3 grandes bacias e essas bacias são consideradas transnacionais. O que quer dizer transnacionais? Quer dizer que ela tá numa faixa que pega vários países, tá bom? E sim, agora acabou e sim, temos tarefa. Até semana que vem, galerinha. Eu mando a tarefa pelo site e beijos!